querida, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Esse é o primeiro de 2026. Ah, gente, até que enfim, né? O ano começou, tudo volta ao normal. Esse é o nosso primeiro podcast do ano, com o meu querido aluno Lídio. Seja bem-vindo, Obrigado, Dani, é um Lídio. prazer. Estou muito feliz por essa oportunidade e também estar nesse projeto Estrelas do Netuno, não é para qualquer um. É, aqui é só as estrelas, gente. É um podcast assim de sucesso. Não entrevistar o famoso é muito importante, porque dá engajamento, dá um retorno, mas a gente também tem que ter a nossa luz, tem que ter a nossa estrela. E a Axé, minha estrela são vocês. axé. E que você seja uma constelação aí na praça, né? Porque aluno você tem. A aluno tem dor de cabeça também. Com certeza, é um pacote. É um pacote. Ainda mais que aqui no Estrelas aqui no Netuno a gente trabalha com a mentoria, que é onde é a sua aula particular, só eu e você, no seu tempo, no seu horário, no seu ritmo. Então, cada um vai aprendendo dentro do seu tempo, dentro do seu limite, né? Contanto que saiam realizando a leitura eficaz, É isso que importa. é isso que importa, isso é que é importante. E uma das coisas que tem batido muito em 2026, que vale a pena a gente falar aqui, é que o significado das cartas. Muitos alunos vêm com esse ponto, né? Ai, porque eu tenho que decorar, ai, porque é muita coisa. Gente, não existe interpretação errada. Não existe uma leitura errada, desde que você siga o padrão da carta e ali você vai pôr o seu ponto de vista, a sua intuição, a sua visão, porque a consulta oracular nada mais é do que você dar para o seu consulente um pouco da sua experiência. Sim, com certeza. Eu concordo muito com o que você fala. E além da gente ter a técnica do baralho cigano ou qualquer outro oráculo, a gente precisa se atentar aos sinais da espiritualidade, né? Que te conduz naquele jogo. Vem o consulente com as suas dúvidas, mas existe um mediador que é o oráculo. Por mais metodologia que tem, a gente precisa entender a energia e o que que aquelas cartas estão querendo dizer naquele momento. Então, às vezes, o que é positivo para um pode ser negativo para o outro. É, verdade. Então, assim, gente, só para eu, né, não pular aí as etapas, né, o Lídio, ele foi meu aluno de baralho cigano e ele já atua profissionalmente e ele também é psicólogo. Isso Então, aí. então o tema hoje é totalmente voltado para o autoconhecimento. Perfeito, Dani. É muito importante a gente falar do autoconhecimento, porque quando as pessoas elas buscam uma religião, é para se conhecer, se conectar com o seu sagrado, mas principalmente se conhecer, buscar evoluir determinados conceitos e você em busca da sua felicidade, da sua prosperidade. Mas para que a gente alcance esses lugares, primeiramente, a gente precisa se amar e conhecer os nossos fantasmas, nossas luzes, né, que é a alma, que a psicologia ela trabalha com a alma do ser humano, né? Não é só uma parte cognitiva, ela fala muito do seu eu. Então, eu acho de suma importância a gente falar do autoconhecimento aqui ligado à psicologia. Porém, a espiritualidade, ela também traz sinais do que você precisa melhorar durante toda a sua vida, porque a cada momento a gente é único, mas também a gente está numa fase de vida, né? Então, a gente buscar a nossa evolução é primordial. Sim, verdade, é verdade. E assim, Lídio, por que que o baralho cigano é tão eficaz no autoconhecimento? Porque a gente ouve falar muito que o tarô desperta o autoconhecimento. Mas você tem esse olhar pelo baralho cigano? Tenho. O baralho cigano, ele é uma bússola, né, como a Dani brinca aqui com os meus colegas de turma, ele
é fofoqueiro. Então o baralho, ele fala o aqui e agora. O tarô, eu percebo que é muito bacana também, mas ele é mais profundo. Quando a pessoa talvez tenha uma depressão, uma ansiedade, você no tarô, você vai identificar os processos que te levaram àquilo. Mas o baralho cigano, ele te traz o presente, o aqui e agora. Daqui para frente, qual tendência está o meu futuro e o que que eu posso fazer para melhorar isso? É importante o que o tarô ele traz, mas o baralho ele também nos traz uma rota de como conduzir aquele consulente, né, e identificando, é um processo espiritual ou é um processo físico? Né, que as pessoas elas precisam separar muito bem isso. Às vezes você tem alguma questão do físico, né, que precisa cuidar com médico, com psiquiatra, numa psicoterapia. Porém, existe um outro lado, que são processos energéticos, a qual você precisa equilibrar a sua energia em busca dessa evolução. Então eu acredito que o baralho cigano, ele fala muito do seu processo do aqui, agora. É. O baralho cigano, ele vai desenhar o que está acontecendo, tudo que está ao seu redor, vai identificar as características. Perfeito. Não que o tarô não vá, mas o cigano, ele vai desenhar aquela personalidade, tanto que a gente tem aula de De personalidade personalidade. dentro do baralho cigano. Ele é bem fofoqueiro, gente. As pessoas ficam assim: "Será que o oráculo fala?" Fala, e de verdade, é impressionante. Sim. E conforme a gente vai jogando um para os outros, a gente fica sabendo dos problemas dos nossos colegas, não é, Dani? É, E daqui a pouco tá todo mundo ali engajado, torcendo pelo outro, porque de fato ele traz as mensagens muito certeiras para o que o consulente precisa ouvir, né, naquele momento. Isso é sim. muito bacana. Sim, as pessoas é errado isso, né. Agora nessa era de aquário, a gente fala muito sobre, a interpretação, né, do baralho sem ser aquela visão futurista. Essas pessoas que: "Ah, vai todo mundo morrer, você precisa ter cuidado que vão te matar, fulano vai te assassinar, o homem negro". Tem essas previsões, assim, doidas, né. Essas previsões, elas tendem, assim, a sensacionalismo e quando não acontece, você fica marcado. Fica, fica, eu concordo. E ainda mais com a tecnologia, né. As plataformas digitais, ela acaba sendo uma arma. Então, você aqui, como uma professora, uma dirigente, né, uma empresária que conduz uma escola, que influencia pessoas, a gente precisa também tomar muito cuidado na mensagem que a gente passa para o telespectador, porque é muito complicado, a gente não sabe quem está do outro lado, o que que a pessoa vem passando, e as pessoas acreditam naquela verdade, que de fato é a verdade daquela pessoa, Sim. né. Então a gente precisa tomar muito cuidado no que a gente propaga para o próximo. Sim, é muito perigoso, né. Então, assim, o ideal é que a consulta do baralho cigano, ela seja conduzida de uma forma suave, sem muito sensacionalismo, sem nada disso. Você tem que passar tranquilidade, porque quem vem, eu costumo falar isso para os meninos, quem vem para a tua mesa não está bem, ela está com problema, senão ela não ia te Sim, procurar. sim, Né, sim. então você tem que tranquilizar e conduzir aquele consulente para um caminho da De onde de equilíbrio, de equilíbrio, paz. que ele saia dali com regozijo. Perfeito, Uhum. né, e que o oraculista ele tem a responsabilidade e o processo ético, né, durante a consulta. É isso que você falou, Dani, a pessoa ela tem que sair da sua mesa de jogo melhor do que entrou, né. A gente é preparado para fazer esse acolhimento espiritual, né, que acaba sendo um acolhimento espiritual independente, que o baralho cigano ele é laico, ele é aberto, não existe uma religião específica para jogar baralho cigano, qualquer pessoa pode jogar, isso é até importante a gente falar,
mas aquela pessoa, ela precisa de um acolhimento espiritual. Às vezes essa espiritualidade vai se dar por uma palavra que você fala que vai afagar o coração dela, ou de fato um banho que você sempre passa, orienta, né? Aí já é a particularidade de cada oraculista que se prepara, está ligado a determinada religião. Mas o mais importante é esse acolhimento e que a pessoa saia melhor do que entrou. Sim, com certeza. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem, bem pontual. Vamos lá. Muitos veem as cartas como algo místico e distante. Para você, como o baralho se torna uma ferramenta de terapia visual? Olha, bacana isso. O baralho ele é místico, né, é uma área muito profunda. Fala sobre a sua questão de sombra e fala sobre a sua questão de luz. Então, durante a minha faculdade, eu pude estudar um autor muito significativo, que é Jung, que ele já falava sobre a figura e o fundo, luz e a sombra, e as cartas ela traz determinadas orientações ligado a isso, né? Ninguém é ruim 100% e ninguém também é bom 100%. Existe um equilíbrio. O que que acontece com a gente ao longo da nossa vida? A gente atende a desequilibrar. Fala sim o tempo todo para determinadas questões e às vezes você também fala não o tempo todo para outras questões. E a carta, pelo esse místico, você consegue ali desenvolver a potencialidade daquele seu consulente. Então, é místico, mas trazendo para o aqui e agora, você consegue fazer um manejo no comportamento dessa pessoa que ela consiga enxergar o seu campo de 360 para que ela possa ter determinação, autocontrole, né? Que ela possa ter planejamento. É isso que eu identifico que o baralho me traz e que eu consigo passar para essas pessoas. Bem bacana esse trabalho, né? É como o Fabrício fala, Fabrício é um conhecido nosso, que a pessoa vem para consulta com Lídia, ela já sai com a terapia em dia. Já sai com a terapia. Não, mas é muito importante isso, Dani, a gente desmistificar que as pessoas acham que o baralho ele vai trazer todas as respostas da vida. Não vai, porque senão nós dois seríamos os novos milionários, né, da Mega Sena. É o nosso sonho, mas não é assim que funciona, gente. É algo muito particular e a espiritualidade ela toca naquele ponto ao qual você precisa modificar, que é difícil as pessoas entenderem o que que ela tem que modificar, porque a gente está numa sociedade hoje capitalista e fast food, é tudo para ontem, né? E o baralho, e a espiritualidade, o que que ela faz com a gente? Que a gente pouse, né, equilibre os nossos pensamentos, nos respeite, porque é importante você respeitar o seu limite em busca da sua felicidade, em primeiro lugar, e evolução, para você sair desse lugar, né, de marasmo, de mesmice. Né? E quando a dificuldade ela também vem, que as pessoas falam, eu estou numa dificuldade muito grande. Olhe aquilo ali como um desafio para você passar como a carta 2 que são as pedras, né. É, A gente falando de significado de cartas aqui, quando a gente fala da carta as pedras ou o trevo, que no baralho europeu traz a figura do trevo, e a isso. escola brasileira, nos baralhos brasileiros traz as pedras, ela fala da dificuldade que você está passando naquele momento, porém com um planejamento de sucesso lá na frente, que é onde você fala da característica da foto, que tem o trevo, mas a carta ela tá com um semblante mais claro, em busca dessa clareza das suas ideias. Então é importante o consulente entender o que o oraculista está passando naquele ponto ali. Sim. É, porque aí você acaba despertando aquele arquétipo naquela carta, e aí você vai trabalhar aquela figura, aquela mensagem para ele, para transmutar, porque o consulente, quando vê, ele acha que a gente é adivinho. Não é. E não é. Apesar que ela fala umas verdades na sua lata. É. Mas ele não, a gente não é adivinho, né? Existe uma técnica onde você junta aqueles arquétipos
arquétipos e vai desenvolver a sua mensagem. Você vai dar aquela mensagem. E ali, através daquelas lâminas, você consegue sentir qual é a carta que está representando o consulente. Perfeito. E dali você vai desenvolver toda uma leitura. Sim, Olha, agora você está no seu momento raposa, você precisa ser mais perspicaz, mais maliciosa. perfeito. Sim, É isso, e de fato, a lâmina ela fala, o oraculista ele precisa interpretar, mas também, gente, não é um jogo ao qual o oraculista apenas fala, tem que ter uma troca, né, para a gente identificar se estamos indo no caminho certo. Porque é múltiplas as sim, interpretações, né? Então a gente também precisa dessa resposta do consulente, né? Não, Lídio, é por esse caminho. Dani, não é por esse, não sim, estou sentindo, não estou me identificando. Então a gente precisa reinterpretar essas cartas em busca do que aquilo faça sentido para a pessoa. sim, E as cartas, muitas vezes, ela mostra diversos caminhos, porque quando a gente fala sobre trabalho, né, aí aparece a raposa. A raposa ela fala sobre esse olhar de perspicácia que você tem que ver, mas também ela está te dando um alerta, cuidado, que pode ter alguém ali tentando roubar o seu espaço. Entende onde é que eu quero chegar? Existe esse processo. Então, o consulente, ele também precisa falar, é por esse caminho que a carta está trazendo essa interpretação. sim, sim, é verdade. Agora uma pergunta muito bacana. Acho que todas que você vai fazer são bacanas, Dani. Ai, as cartas mostram o que vai acontecer e as tendências criadas pelas nossas escolhas atuais. É livre-arbítrio ou é destino? Livre-arbítrio, é livre-arbítrio. O tempo ele muda sempre. A gente está aqui e o mundo lá fora está movimentando, né, então somos feitos de energia. Energia, uma hora está positiva, outra hora está negativa e outra hora está neutra. Então, é o livre-arbítrio, a espiritualidade, as Hum, cartas, ela te orienta no sentido, mas o grande supremo lá fala: "A escolha é dele". Vamos ver se ele vai querer seguir o caminho A ou o caminho B. Não é assim que sim, acontece? E verdade. a carta ela te direciona como uma bússola. Eu acho que qualquer oráculo, ele é uma bússola, ele te direciona, mas não te obriga a seguir aquilo ali. Sim, e assim, Lídio, você, né, que é um cara, assim, super envolvido dentro da espiritualidade, né, que é aí raspado, feito no santo há muitos anos, já passou por algumas experiências, Sim. né. O que te levou a buscar o baralho cigano? Foi a dor, foi um vazio ou foi uma curiosidade? Então, bacana isso. Eu sou iniciado no candomblé, esse ano eu completo 16 anos de feito, né, renasci, faria tudo de novo. Eu acho que é uma religião que te ensina o que é a vida e também a dar valor às pequenas coisas, como o amor ao próximo, a família, o autocuidado. Enfim, eu percebo que quando eu fui me desenvolvendo na espiritualidade, eu tinha um lado muito místico de olhar para a lua, sou muito ligada à lua, isso me fascina demais, o sol, o mar, quando eu estou perto de praia, aquilo ali me conecta com a natureza. Né? E o candomblé, o tempo todo, ele faz com que os seus adeptos façam isso todos os dias, né? O candomblé ele é ligado à água, o fogo, ao ar e à terra. Então, esse misticismo do baralho cigano, né, do povo cigano, que depois a gente começa a entender que não é do povo cigano, que a Dani, é logo as aulas introdutórias que ela vem explicando essa lógica, mas na nossa cultura aqui, né, do Brasil, a gente identifica o Petit Lenormand com o baralho cigano. Então, isso sempre me fascinou, né? E minhas entidades, por sua vez, também muito ligado à minha grande mãe Oxum, me ligou para esse campo mais místico. Então, o baralho, eu identifico que eu tenho maior conexão. E é muito gostoso, É né? muito gostoso fofocar.
É muito bom, gente. Só a gente sabe, assim, que estuda o Petit Lenormand, como, ele é presente na vida de qualquer consulente. Porque no candomblé, a nossa forma de comunicação oracular é os búzios, mas os búzios, muitas das vezes, a gente quer saber determinados assuntos e o búzio ele não vai falar. Ele é como se fosse uma consulta médica. Sim. Agora, no nosso dia a dia, esse cara aqui, ele fala muito mais, então é gostoso, né. Mas a Sibila também, nossa, vai entrar no Netuno, gente, vai entrar a Sibila. Olha que bacana. A E o que que é a Sibila sibila, Dani, assim, para as pessoas que não conhecem? a Sibila é um baralho que tem 52 cartas de origem italiana, né, e assim, ela retrata cenas daquela época de 1700 e bolinha, e ela faz aquela fofoca inteira, que você sabe, parece que a pessoa está ali te Te contando. contando, né. O cigano fala, mas a Sibila, É muito mais. o quê? Que Nossa! bacana. Você quando pega a Sibila, você passa o dia inteiro, você não consegue largar, porque já vem uma pergunta, e dali vai vir outra. A Sibila é incrível. Eu comecei o curso, né, só que para eu dar o curso, eu não faço um curso, tem que fazer 300, Sim, para eu me sentir bem, à vontade para retratar aquilo ali, porque aluno, né, como dizia quando eu fui professora, um chefe que eu tive, aluno é um ser de outro planeta, quando vira aluno é outra pessoa. é verdade. Então você tem que vir preparado. Eu me lembro quando eu entrei na escola para dar aula, o diretor perguntou para mim: "Você está preparada?" Que aluno é um ser de outro planeta. Mas é verdade, é curiosidade, né. Quem nunca, né, gente, quem nunca? A gente, quando é aluno, não tem essa visão, Assim, mas quando tu vê aquele ser humaninho aprontando aquilo, fala: "Gente, da onde ele tirou isso?" e a cada sacada, né, Dani, que o professor ele precisa tirar o coelho da cartola. Nossa, eu me vejo nessa situação. Eu vou dar aula da Sibila e dos búzios de Exu. O búzio de Sim. Exu tá tranquilo, tá, já dominei, tá super de boa. A Sibila eu ainda tô estudando mais a fundo cada lâmina, porque são muitos detalhes, mas ela é muito rica. A fofoca é perfeita. A fofoca é perfeita. É isso que o povo gosta, É né. isso que o povo gosta. Ele quer saber o que que ele pensa, por que que ele tá pensando naquilo ali. Naquilo ali, né. É, tem que saber isso. E como Olha, ele chegou naquele pensamento. olha, Porque consulente também vem com cada um, só Deus, né. É. Então, qual foi a maior crença que você precisou desaprender para começar a se conhecer de verdade? a maior crença que eu tive que Desaprender. desaprender, É. Dani, não vem nenhum tipo de crença não, eu somo, né, todas as crenças elas são válidas, agora o que eu tento é não me limitar. Existem várias verdades. Então você vem me dando aula, por exemplo, da Sibila. Hum. Eu vou ter aquela aula sua, vou interpretar, vou ter as minhas crenças, os meus valores, mas aquela é a verdade da Dani e eu preciso Sim, respeitar. Então, eu não divido isso. O que sim. que eu faço? Eu somatizo, né? Eu pego essa verdade da Dani com a verdade de outro Sim. autor e eu vou montando as minhas estratégias. Uhum. E isso que eu acho importante, é a gente não ser engessado, Sim. é a gente resignificar os nossos pensamentos o tempo todo, mas respeitando a opinião e a verdade do outro. Exatamente, é o que eu falo para as meninas, quando elas vêm para cá para aprender o tarô, elas normalmente já fizeram vários cursos. E aí vem para cá: "Ai, será que eu vou aprender? Ai, você já ensinou isso para alguém?" Linda, você aqui vai destravar, E o destravar o mesmo, resto é gente. contigo.
ela coloca a pessoa para jogar de verdade. Aqui não tem essa coisa de ficar só interpretando cartas não. E tem que falar o que que aquela carta significa, né, de fato montar a história, porque isso todo mundo é bom aqui, começar a interpretar aquela história de acordo com a pergunta que a pessoa trouxe. Isso é sensacional em quase lugar nenhum. Eu digo isso porque eu vejo, às vezes, alguns materiais de cursos online e essa situação não tem, não ensina, porque muitos professores aí não ensinam o que a Dani faz aqui, que é o pulo do gato, Ah, é, tem que montar a história. Quando falar, porque, ah, essa carta com essa é assim, 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 tá, mas e no passado aconteceu o quê? não é? É, É isso. você tem que montar a historinha, porque se você não contar a história, como é que você vai convencer ele? Não Não convence. E convence. não faz sentido também, né? Sim, pois é. Poxa, muita, muitas pessoas acham que o autoconhecimento é ser luz e gratidão. Qual o papel de olhar para as nossas partes mais difíceis e escuras? Isso aí é um desafio, né, meu, por mais que eu seja psicólogo, eu sou um ser humano. A gente tende a olhar o que é ruim na gente, né, e a gente olha para o outro com uma expectativa sempre positiva. "Ai, o telhado do meu vizinho é mais bonito do que o meu". A gente não se valoriza. Mas para a gente se valorizar, né, a gente falou do amor, a gente saber o que que a gente faz bem, é reconhecer isso, as pequenas coisas, isso aqui o Lídio faz muito bem". E eu: "Ai, que bom que eu faço isso bem", e eu vou continuar fazendo melhor até, né. Mas a gente também precisa ter um pontinho de atenção naquilo quando alguém da família fala: "Olha, você é muito agressiva, você é mal educada". Eu sou, porque a gente não consegue enxergar no dia a dia. E quem quer ser negativo, gente? Ninguém quer ser negativo, né? Ninguém acha que é ruim o tempo todo. E se uma pessoa próxima a você está te trazendo um direcionamento, pare e reflita a respeito disso. Sim, É muito difícil a gente acessar esses fantasmas, porque dói, Dani. Esses fantasmas nos machucam o tempo todo. E quando a gente vai olhar agora, bem específico com o olhar da psicologia, é algo que foi construído lá atrás. Então tem muito a ver com a sua infância, com a sua adolescência. Às vezes a pessoa ela é insegura porque um pai ou uma mãe falou você não é capaz. E esse não capaz está tão registrado nela, hoje numa fase mais adulta, que dói. Então, eu não vou querer acessar algo que me faz mal, né. O jogo, ele traz essas marcações para a gente durante as lâminas, a qual a pessoa ela precisa resignificar. Por isso que eu falei, existe algo que é físico, mas existe algo que é espiritual. Opa, eu consigo cuidar do lado espiritual. Agora o lado material, a pessoa precisa buscar uma psicoterapia, ou a pessoa vai fazer alguma atividade que se sinta bem, para poder acessar esses fantasmas, porque sozinha não consegue. Às vezes é um trauma muito grande que machuca muito ela, o que que a gente faz? Patinho feio, ninguém fez, né, ninguém é mãe e pai de patinho feio, eu coloco esse patinho feio para trás e eu mostro o que é bonito, né, o que as redes sociais faz o tempo todo, essas pessoas magras, maquiadas, achando que são ricas, mas quando você vai ver na realidade, elas são solitárias, endividadas, né, e fazendo com que você compre a ideia dela. É o marketing do mundo hoje capitalista que a gente vive, é esse. Então a gente acessar essas sombras é muito ruim. Então a gente precisa de uma luz, como você, que é professora, é de fato isso. O professor, quando a gente fala de professor, é pessoa, é um ser humano com luz, e aluno que vem de alúmino, né, fala de alma sem luz. Então, o que que o aluno tenta? Beber da fonte daquele professor para que ele reluza na sociedade, né, que ele beba da fonte daquele professor para que ele também possa iluminar outras pessoas. E a psicologia ela trabalha nesse universo das sombras, que a gente possa iluminar o máximo de pessoas, mas que a pessoa identifique esses processos, que é muito particular. e aqui eu tenho as minhas joias raras,
que realmente sugaram tudo. Suga. Eu tenho uma cópia em particular, chamada Leonardo. Ah, Ele Léo. ele é incrível, ele joga, parece que ele está te descrevendo. Eu vejo ele jogar, eu falo: "Gente, ele é igualzinho a mim". Mas é, mas é. Ele é muito é incrível a forma dele. É incrível. E assim, teu aluno, né, É, né? teu cria, Muito né. fixe. É cria. Fico muito feliz pela evolução do Léo, tá, Léo? Tu sabe que mora no meu coração, um grande amigo, e eu tô muito na sua torcida. Liderança religiosa não é fácil, Não, isso é né, e eu desafiador. acredito que o Netuno Místico chegou no momento certo para ele, para de crescimento, não apenas espiritual, mas também pessoal, porque, Dani, você é empresária, já está há muitos anos nessa corrida, né, do dia a dia, da escola Netuno Místico. Então a gente também precisa olhar e respeitar esse teu movimento. Eu acho que para qualquer pessoa que chega aqui, a gente precisa primeiramente respeitar, ainda mais o Léo hoje, que é um líder Sim, espiritual, então você tem que ser gestor de uma sim, casa, você tem conta para pagar, você sim, tem conta de luz, você tem filho de santo para dar conta, e isso nenhuma religião ela ensina, né. sim. E aqui a gente tem essa família que É, construímos, que cada um vai dando um direcionamento, um é. pouquinho que eu conheço, um pouquinho que o outro conhece. Também tem a Márcia, um beijo, Márcia é Márcia, se tá maravilhosa. aí assistindo, é uma grande amiga. Então, a gente quer ver a felicidade do outro, e a gente criou essa família, em busca de ver evolução. Tem Rafael, tem tantas pessoas, eu vou começar a falar aqui vários nomes, que são pessoas que fizeram parte da minha construção na Netuno. Então, Sim, é muito legal a gente poder aqui também em vogue, né, falar já que também a o nome dessas Jaque. pessoas que fazem parte aqui, né, e um vai ajudando o outro. Isso é sensacional, Dani. Ai, O que aonde o patamar que você chegou, eu acho que zerou a vida, no zerou. sentido, você tem outras coisas ainda para dar conta, né, até respostas que você precisa ter, que é muito particular seu, mas eu acho que uma das suas missões de vida você Ah, não, e já alcançou. eu sou aquela chata, né. Eu fico só olhando, posta story, eu olho, eu falo: aí eu vou lá na Jaque: "Ó, tinha que fazer assim, assim, assim. Ó, ô Léo, tira esse baralho daí, apaga esse story". Ela dá esporros, ela dá uns esporros, ela já me deu uns esporros da minha marca, mas é isso, mas ela fala não é no sentido ruim, Sim, né, no sentido de você evoluir. E é sim. isso, porque você já está no mercado há muitos anos. Ai, gente, não. E assim, esse nosso lado aqui é muito do que você falou. A rede social, ela é uma rede leonina, né? Por onde você só quer ver o brilho, só quer ver o close, só quer ver a Isso, maquiagem, assim, ninguém isso. sabe o corre que é aqui É, por detrás, é. os corre. Olha a conta de luz. Ih, que teve uma vez, foi muito engraçado. Recebi o aviso do corte da conta de luz. Falei, gente, esqueci de pagar a conta de luz. É a vi é o cotidiano, né, é o nosso cotidiano. E as pessoas pensam que é tudo perfeito. "Ai, a Dani chegou a ter Netuno, assim, da noite para o dia", não Não, foi, é uma construção que começou desde os 9 anos de vida dela, quando ela começou a dar os primeiros passos com o oráculo, né, e isso é importante da gente falar. É um caso de sucesso, mas nesse sucesso tem muitas recaídas que não vão ser compartilhadas, porque a não. gente precisa compartilhar coisas boas, mas é muito difícil. É muito árduo, porque, nossa, a pessoa que cresce dentro de uma família evangélica, um lado evangélico, o outro macumbeiro. Aí, segunda, a criança vai para tomar o passe na mesa branca. Sim, Na terça, ela vai para o catecismo, uma criança de 6 anos. caramba. Na quarta, tem a consulta com a vovó. No domingo de manhã, tem que ir à missa. No domingo à noite, vai para a igreja com teu pai, porque você já Igreja levou católica ou evangélica? evangélica. Nossa, ecumênica, né? Já passou por todas. Que casar Faltou um assim, budismo aí. vai casar assim. Aí meu pai: "Não, você já levou a Daniele para tudo que é lugar".
Agora bota ela por aí as pessoas falam: "Dani, só vejo você de saia, Dani, só vejo você de vestido". Gente, eu fui criada na batista tradicional, É. eu só podia andar de saia, de E aí, vestido. olha a pergunta que você me trouxe da crença. Hoje você não é evangélica, né, você tem a sua religião, você se conecta da sua maneira, mas certos valores continuaram com você. Isso é legal, a gente vai somando o que a gente vai aprendendo da vida e é uma forma de você também lembrar do seu passado. Se você me viu de bermuda de calça, parabéns pra você. Nunca vi. Eu também não uso. Só vi, gente, sim, já vi sim, nunca vi não, eu já vi sim, na academia, Pra é só, Só, só. só. Ah, tem que ir, né. É, mas no dia a dia No não. dia a dia não, porque eu fui criada dentro dessa doutrina, né. Então, aí vai pra consulta com a vovó. Ó, aí era aquele: roupa clara, não usa Isso, roupa escura. isso. Sexta-feira não pode comer Salve a carne, é Umbanda. peixe, salve a É, Umbanda. Olha, Ogum, vai, a cabeça é teu pai. Eu: "Ah, tá". Aí daqui a pouco: "É Xangô, é teu". "Ah, tá bom, vamos". Aí quando eu chegava à noite lá na Batista, meu Deus, eu chegava assim, ó, aí meu pai: "Aqui não faz isso não". Eu: "Ah, então tá bom". já pensou você fala "saravá" no lugar errado? Oh, meu Deus. Assim, eu ia vivendo. E Aí sim no vai, seguindo. e aí em um determinado ponto da vida eu não quero ser mais nada, eu vou estudar bruxaria que pra mim é melhor. Sim, E fui. e encaixou em você, fez sentido, né. Isso é importante, a gente buscar aquilo que faz sentido pra gente. Sim, acho que a gente precisa ser livre. Sim. Não dá para você ser Ó, o engessado, livre-arbítrio aí de novo aparecendo. É, não dá para você ser engessado, né. E quando ele pontuou do patinho feio, muito me veio: "Não, você não pode jogar carta, não conta para ninguém que você faz isso, que isso é feio. Você tem que ser enfermeira, você tem que ser a chefe, tem que ser", mas ninguém sabe que a enfermeira ganha só 3.000 é, e a cartomante ganha de 10 para cima. Então, é isso, é isso. eu prefiro jogar carta. Escolhas, né, e você que precisa estar feliz, não é É, o outro, né, que muitas pessoas, pais, quer se idealizar num filho, coisas que não fez, mas já passou. Vai tratar isso na terapia, agora é o momento do seu filho escolher o que que ele quer, ele tem que buscar a felicidade que faça sentido para a vida. sim. Porque uma vez eu ouvi de um professor: "Lídio, o que que adianta você eu queria desistir, eu comecei fazendo fisioterapia, aí eu tive uma perca na família, que foi o meu pai, então mexeu muito com o meu psicológico, e eu falei para o professor: "Eu não estou preparado". E eu já estava no quarto período, na metade da faculdade. Aí o professor, ele falou assim para mim: "Lídio, você só está no quarto período". E o que que é o quarto período para você ter 30 anos pela frente numa profissão que você talvez seja infeliz, né, e não não vai se aposentar bem, então busque a sua felicidade. E aquilo eu tomei como uma verdade para mim. Saí na hora, gente. Saí na hora, depois eu fui estudar psicologia. Sou muito feliz com a psicologia, apesar de não ter o retorno que eu esperava, né. Então eu busco outras situações, mas é isso, é você estar ciente, coerente e presente das ações que você está fazendo e nas suas escolhas de vida. É verdade, você precisa se sentir realizado, Uhum. né. Se dá para você fazer as 2 coisas, tenta fazer as 2 coisas, embora eu já tentei, não dá certo. Não dá certo, né. Não, não dá, porque assim, se você quando você tem uma carreira, as pessoas te veem como aquele ponto de luz, às vezes eu estava no meio do plantão, eu recebi a mensagem: "Dani, dá para você jogar para mim?". Quantas vezes? E não dá. E não dá, às vezes eu perdia 3, 4 clientes porque eu estava dentro do hospital, eu falava: "Caraca, tem alguma coisa errada aí". Aí todo dia o povo me procurava eu falei: "Cara". Aí um dia meu marido virou e falou assim: "Quantas pessoas te procuraram essa semana?". Aí eu: "Tantas". "Quantas você atendeu?". Aí eu: "Tantas". Ele: "Sai do hospital que aqui você vai ganhar mais". Vai ganhar mais. É. E fora a qualidade de vida, você faz o seu horário, a sua agenda, você se planeja melhor durante a semana, né. Sim, Enquanto no hospital CLT você tem um chefe o tempo todo falando o que que tá errado. é.
Tem que pesar na balança. Tem que botar na balança, mas assim, é bom, tirando os corre, que eu saí da enfermagem, mas ela não saiu de mim, eu adoro Ah, filmar de madrugada, que eu funciono melhor na madrugada, sim. e a minha vida é muito mais noturna do que diurna, sempre fui coruja. Então, assim, tem coisas que mantêm, mas e a loucura, né, porque eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu tô aqui, eu tô lá, eu tô fazendo e-book, eu tô atendendo e tô filmando, tá tudo junto funcionando. E tá indo. E tá indo. Porque a Dani é 1001 utilidades, a Dani é incrível, né. A Muito Dani bom, faz Dani. tudo. E faz mesmo, gente. Não é de boca para fora, não. Faz. Gente, olha, vou lhe dizer, é dose, mas eu consigo, eu dou Dá conta. conta. Aqui dava conta de 35 funcionários dentro de uma CMS matando, dá conta de qualquer coisa. Ah, gente, é como saber se estamos evoluindo ou se estamos apenas criando um ego espiritual mais sofisticado? Como saber se estamos evoluindo? Hum. Planejamento. Carta 14, raposa, né? Tem o planejamento. Então, todo início do ano, eu falo isso para todo mundo, é tão importante a gente se conectar com o nosso eu, né? O que que eu quero para o ano de 2026? Apesar que a gente está em março, né? Estamos no terceiro mês, ainda dá tempo. Até dezembro, faça um planejamento curto, médio e longo prazo. E dali você tira o que que você conseguiu fazer, e gente, tem que ser metas possíveis, porque as pessoas falam: "Ah, esse ano eu quero ser milionário". Ou 2 sentidos, né, ou você vai ganhar na loteria esportiva, ou você tem um bem, um patrimônio que você vai alcançar isso, porque ninguém consegue num ano juntar 1.000.000, assim, 1.000.000 de reais. A pessoa ela consegue chegar, sei lá, 100.000, 200.000, com muito planejamento, com muito esforço, com muito estudo, que é isso que você faz, mas 1.000.000, então bota uma meta que seja baixa, né? 10.000, porque se você não bate a sua meta, o que que acontece? Frustração. E aí você desiste de tudo. Claro, você tem o Parque Xangai aqui na Penha, e você está pensando na Disneylândia, então pensa no Beto Carreiro. Entendeu? Pensa no Beto Carreiro, né? Antes de eu ir para Exatamente. Disney, eu vou no Beto Carreiro, entender a lógica, para depois eu ir para Disneylândia, que é em dólar que eu tenho que pagar, é outra cultura, sabe? As pessoas elas já querem ir de um estágio para o outro assim, ó. Não existe, Dani, não existe. Só se você for bancado por alguém, né? Que existe isso na vida. Isso é sorte, é caminho de cada um. É E verdade. não é o nosso, que a gente trabalha pra caramba. Ai, não me fale, eu durmo e acordo pensando no Netuno Místico. É o homem da minha vida. É o homem da sua vida, né? Tudo místico. Coitado do Rafael. O homem da minha vida se chama Netuno. Que eu não sei quem foi que uma vez eu fui jogar e a pessoa falou assim: "Olha, eu vejo um outro homem na sua vida". Eu falei: "Mas eu já tenho ele". Aí a menina olhou assim para mim: "Você tem outro?" Eu falei: "Tenho, tenho 2 homens na minha vida". Aí ela: "É? E como ele é?" Eu falei: "Bom, um é meu marido e o outro é o Netuno". E ele é o homem da minha vida. E é E é verdade. verdade, porque o Dom é meu filho, né, esse ano meu bebê faz 8, Bacana. e 8, assim, com uma outra pegada. Esse é meu ano de torre, né, dentro do tarô, então tudo que não está sólido, tudo que não está estruturado vai ruir para construir uma base muito melhor. O Netuno, ele está passando por um processo de já venho falando isso desde o ano passado, desde agosto, ele está passando por um processo de reestruturação, Reestruturação, reorganização. reorganização. E a energia, de fato, quando eu cheguei aqui, né, Dani, eu falei: "Tá diferente. Sim, Não tá na época que eu frequentava, estudava aqui. Tá uma outra pegada e tem tudo a ver com o planejamento que você quer para a escola daqui para frente". Muito sim, bom, parabéns. sim, é uma outra pegada. E aí, Lídio, aonde que a gente encontra você para jogar baralho cigano com você? Ah, o meu arroba, pode falar? Claro! Omiurá, Omiurá com W, né? Lá você pode no direct me contactar, que eu vou te atender quase no mesmo momento que a gente fica conectado 24 horas do nosso dia, né? Pode me procurar lá, faço atendimentos
do baralho cigano, e qualquer dúvida da espiritualidade também, que eu gosto muito de dividir e compartilhar, seja ela do candomblé, coisas que eu sei, né, gente, e o que eu já vivenciei. Então, eu me limito ao candomblé, eu tenho prazer de trocar aquilo que eu posso falar, né, não coisas de fundamentos, mas coisas do dia a dia que a gente pode estar conversando, dialogando e desmistificando, porque o candomblé ainda é muito perseguido na nossa sociedade. E é uma religião como qualquer outra e lindíssima, porque, como eu falei, a gente cuida dos 4 elementos da terra. Então, um dos principais trabalhos que a gente faz é não poluir os mares, as matas, não queimar. A gente preserva isso. Não é isso que vocês vê na rua de vocês, às vezes, jogado no chão. Isso não é candomblé, isso é outras coisas, né? Mas veja uma casa tradicional, a qual você possa evoluir, como a Dani falou, todo consulente que vem, você busca, a melhora dele. Então, a casa onde é que eu estou, meu pai de santo, que eu amo, Cláudio Dogum, eu levo essa bandeira todo lugar onde é que eu vou, me ensina muito isso. Meu filho tem os pés no chão, né? Religião não é dinheiro, religião é o seu eu, é a sua verdade. Então busque estar bem, o seu equilíbrio, porque você vai impactar na vida das demais pessoas e você vai conseguir tudo aquilo que você almeja, com muita responsabilidade, com muita ética, com muita integridade, né. Então, Oxum para minha vida é a minha grande verdade, é meu grande amor, é minha mãe, ela me acalenta, mas alguns momentos que eu estou errado, ela também me bate. Não é bater fisicamente não, gente, mas é mostrar que eu estou no caminho errado, né, que poderia pensar diferente, que eu poderia agir diferente. Então, isso a espiritualidade, ela te direciona. E uma coisa mais importante, Dani, que eu não podia sair daqui de falar, é se um oraculista, ele te fala uma situação para você seguir, ou uma entidade no centro de umbanda, na mesa branca pode ser algum médium, algum guia, siga, gente. Para que você está indo então? Só para falar que está indo, que bota roupa branca? Siga o que a entidade, o guia, ele está te orientando naquele momento. Não queira ser mais do que eles, a gente não pode, a gente precisa ser humilde até. Assim como eles são humildes, para vocês verem, toda entidade vem descalça, vem com o pé no chão, sabe. Qualquer roupa o ser humano que tem isso, mas se a sua cigana ou, sei lá, a sua pombogira vier, a roupa que tiver aqui ela vai vestir, porque a roupa não faz a entidade, mas é a entidade que faz a roupa. E é assim que a gente tem que levar a vida, né. Às vezes a gente fala: "Ah, eu não tenho aquele celular 17", para não fazer comercial. "Ah, eu não tenho o celular 17". Não tem hoje. E amanhã você pode ter o 20, 21, porque o 17 vai estar ultrapassado, sabe. Então busque essa evolução, feche os olhos dentro de casa, você dentro lá do seu quarto, e converse com o seu eu, para onde eu tenho que ir, o que eu preciso seguir, qual é a minha verdade, aonde eu preciso melhorar na vida, né, que com certeza que espiritualidade não tem religião, religião é algo criado pelo homem, a espiritualidade é esse universo todo, né, é você olhar para a lua, é você olhar para uma criança, se emocionar, é você olhar para o idoso, abraçar e sentir às vezes um negócio, todo mundo já teve esse choque, né, ou às vezes você fala: "Ai, não me dou com fulano", ou "não me dou com Beltrano". Isso é espiritualidade ali, né, falando o tempo todo. Então, olha os sinais que a gente tem, a gente recebe o tempo todo, só que a gente não consegue interpretar. Essa é a maior dificuldade. Sim, é verdade. Lídia, muito obrigada por você Ai, ter Dani, foi um prazer que esse projeto cresça, que você tenha mais alunos, que o teu sonho, que eu sei maior, ele seja concretizado em 2026, amém. tá? E você aí que está em casa, acompanha essa mulher, que essa mulher é rocha, ela é força, e o mais importante, a sua humildade. Sabe, você é amiga, você é companheira, você abraça. Os problemas da gente passa a ser o problema da Dani. E isso é difícil da gente encontrar qualquer lugar que a gente vai. Então, os seus alunos são seus filhos, sabe? Isso. E a gente está com você.
Ela me levou para uma feira muito importante aqui no Rio de Janeiro. Eu me senti, né, Léo? Léo também, Léo nervoso. Jaque. Então isso que você faz é de um extremo carinho e de cuidado, né, e que essa escola ela cresça, ela floresça, porque já está florescendo. Eu já sou uma flor É desse uma teu flor no jardim, meu tá? jardim. Então muito sucesso para você e que você alcance tudo que você quer nessa vida, e ela vai te proporcionar ainda muita coisa boa. Axé para todos Axé. nós. Gente, olha, muito obrigado para você que está aí do outro lado, tá? É muito importante esse trabalho e eu adoro esses meninos, meus bebezinhos. E se você quiser aprender, se você quiser estudar baralho cigano, se você quiser me conhecer um pouquinho mais de perto, entre em contato. O site é o www.netunomisco.com.br. Quem sabe um dia você pode estar aqui, Bem, sendo a minha estrela. e olha que chique. Não é para qualquer um não, gente. Tô muito metido. Beijo, tchau, tchau.